Quando vi minha irmã Rebeca cuspindo no rosto da nossa mãe, naquela manhã de sábado que começou como qualquer outra, eu entendi que amor sem limites não é amor, é abuso disfarçado de carinho. Meu nome é Ana, tenho 28 anos e sempre fui a filha invisível. Não no sentido de ser ignorada, mas no de ser previsível. Aquela que paga as contas no débito, que dobra a roupa depois de seca, que limpa a cozinha sem ninguém pedir. Cresci observando mais do que falando, escutando mais do que sendo ouvida. E talvez por isso tenha demorado tanto para entender o que estava acontecendo bem debaixo do meu nariz. Nossa mãe, Dona Carmen, é uma mulher de 62 anos que carrega a dignidade como um manto. Professora aposentada há 4 anos, ela nos criou sozinha depois que papai nos deixou quando eu tinha 12 anos. Lembro de vê-la corrigindo provas até tarde, preparando aulas no fim de semana, sempre com aquele sorriso cansado, mas determinado. Ela fazia muito com pouco e nunca, jamais, pediu nada em troca. Rebeca, minha irmã mais velha, sempre foi o oposto de mim. Aos 33 anos, ela ainda carrega aquela beleza que chama a atenção em qualquer lugar. Cabelos longos, sempre bem arrumados, roupas que parecem caras mesmo quando não são. Casou cedo, teve Sofia aos 19, se divorciou aos 25. Desde então, tem essa coisa de aparecer na nossa casa sempre com uma história dramática na ponta da língua. Por muito tempo, eu achei que era só o jeito dela. Rebeca sempre foi intensa, charmosa, daquelas pessoas que conseguem convencer qualquer um de qualquer coisa. Quando éramos crianças, ela me convencia a trocar meu lanche pelo dela, dizendo que o meu era mais especial. Eu acreditava, sempre acreditei. Mas nos últimos anos comecei a notar um padrão que me incomodava. Rebeca aparecia em casa sempre perto do dia 15, dia do pagamento da aposentadoria da mamãe. Sempre havia uma emergência. Um exame urgente para Sofia, que custava R$ 800. O aluguel atrasado, R$ 1.200. Um tratamento dental inadiável, R$ 2.000. Mamãe sempre ajudava. Sempre. É minha filha, ela dizia quando eu sugeria que talvez Rebeca devesse se virar sozinha. E Sofia é minha neta. Não posso deixar elas passarem necessidade. Eu via o rosto da mamãe ficando mais cansado a cada mês. Seu carrinho no mercado ficando mais vazio. Ela cancelou o plano de saúde particular para economizar. Parou de comprar os remédios para a artrite que a ajudavam a dormir melhor. Tudo isso enquanto Rebeca postava fotos no Instagram em restaurantes caros, sempre com uma desculpa na ponta da língua. Ah, foi o ex-marido da minha amiga que pagou. Ela dizia quando eu perguntava como conseguia pagar aquele rodízio de R$ 100 por pessoa. Ele quer impressionar ela, sabe como é. Eu queria acreditar. Precisava acreditar. Porque a alternativa era admitir que minha própria irmã estava manipulando nossa mãe. E isso parecia impossível. Rebeca amava a mamãe. Não amava? Ela sempre dizia amar. Tudo mudou numa manhã de sábado, no final de setembro. Eu tinha chegado cedo para ajudar a mamãe com a limpeza da casa. Nossa tradição de fim de semana há anos. Estávamos tomando café na cozinha, conversando sobre o neto da vizinha que tinha passado no vestibular, quando Rebeca chegou. Ela estava atrasada, como sempre. Entrou pela porta da frente sem bater, jogou a bolsa no sofá e veio diretamente para a cozinha. Não disse bom dia. Não perguntou como estávamos. Foi direto ao ponto. Mãe, preciso de um pouco de dinheiro. Mamãe parou com a xícara no meio do caminho até os lábios. Bom dia, Rebeca, ela disse com aquela voz suave que usava quando queria manter a paz. Quer café? Não tenho tempo para café, mãe. Sofia tem o desfile da escola na próxima semana e precisa de roupas novas. Algo decente, que não passe vergonha. Eu me mexia desconfortavelmente na cadeira. Sofia, minha sobrinha de 14 anos, era uma menina adorável, mas Rebeca sempre usava ela como argumento para tudo. Rebeca, você sabe que eu ajudo quando posso, mas este mês está difícil, mamãe disse com cuidado. Tenho consulta com o cardiologista marcada.
E o plano não cobre todos os exames que ele pediu. Quanto você precisa? Perguntei tentando ajudar. 3.000 reais. Rebeca respondeu como se fosse o valor de um cafezinho. Não é nada demais. É para sua neta, mãe. 3.000 reais. Eu vi o rosto dela empalidecer ligeiramente. Filha, eu não tenho 3.000 reais disponíveis agora. Talvez no mês que vem eu possa... Não, mãe. É agora. O desfile é semana que vem. A voz de Rebeca estava ficando mais alta, mais impaciente. Eu conhecia esse tom. Era o tom que ela usava quando as coisas não saíam do jeito que ela queria. Rebeca, nossa mãe acabou de dizer que não pode agora. Eu me intrometi. Talvez você possa comprar algo mais em conta, ou ver se consegue parcelar em alguma loja. Ela me olhou como se eu tivesse dito a maior besteira do mundo. Você não entende, Ana. Você não tem filhos. Não sabe o que é ver sua filha sendo humilhada por não ter roupas decentes. Sofia tem roupas decentes, eu disse tentando manter a calma. Ela estava linda no aniversário da vovó semana passada. Aquilo foi um evento de família. Isso é um desfile na escola. É diferente. Mãe, você vai me ajudar ou não? Mamãe respirou fundo. Eu via as mãos dela tremendo ligeiramente. Não de nervosismo, mas de cansaço. Cansaço de anos repetindo a mesma conversa, cedendo sempre, se sacrificando sempre. Rebeca, eu não posso. Não tenho como. Minha aposentadoria mal está cobrindo as contas básicas. Ontem tive que escolher entre comprar o remédio para a pressão e pagar a conta de luz completa. Mentira. Eu sabia que era mentira. Mamãe sempre pagava suas contas em dia. Mas ela estava tentando fazer Rebeca entender a situação sem soar como uma acusação. Você está mentindo, Rebeca disse, e sua voz ficou gelada. Você tem dinheiro sim, você só não quer me ajudar. Rebeca! Eu exclamei chocada. Não, Ana. Deixa eu falar. Eu sei que ela tem dinheiro guardado. Aposto que tem conta poupança, CDB, essas coisas que vocês duas ficam conversando baixinho quando acham que não estou ouvindo. Mamãe e eu nos entreolhamos. Era verdade que ela tinha uma pequena reserva. 200 reais que conseguiu economizar nos últimos 6 meses cortando gastos. Dinheiro que ela queria usar para trocar o fogão que estava com problemas. Filha, mesmo se eu tivesse alguma coisa guardada, seria para emergências. Mamãe disse, com uma paciência que eu não sei de onde vinha. E 3.000 reais para roupas não é uma emergência. Não é emergência? Não é emergência ver minha filha passando vergonha? Sofia não vai passar vergonha por não ter roupas de 3.000 reais. Eu disse, sentindo a raiva crescer no peito. Ela é uma menina inteligente e bonita. Ninguém vai julgá-la pelas roupas. Você não sabe de nada, Ana. Você vive nesse mundinho pequeno, sem ambição, sem querer nada da vida. Mas eu quero mais para a minha filha. Aquilo doeu. Doeu porque tocou numa ferida que eu carregava. A sensação de que talvez eu realmente fosse acomodada demais, sonhasse pouco demais. Mas doeu mais porque vi o rosto da mamãe se contrair, como se ela estivesse sentindo a dor por mim. Rebeca, não fale assim com sua irmã, mamãe disse, firme. Ana trabalha duro, é uma boa filha, e não merece ser desrespeitada. Boa filha? Ela é boa filha porque não tem nada na vida além de ficar aqui grudada em você. Eu tenho responsabilidades, mãe. Tenho uma filha para criar. E eu tenho 2 filhas para amar. Mamãe respondeu, com uma calma que parecia ensaiada há anos. Mas amar não significa dar tudo o que vocês pedem. Rebeca, eu não posso te ajudar com 3.000 reais. E não vou. O silêncio que se seguiu foi tenso. Rebeca estava visivelmente furiosa, o rosto vermelho, as mãos fechadas. Mamãe mantinha a postura, mas eu podia ver o esforço que isso estava custando a ela. Você é uma egoísta, Rebeca disse devagar. Uma velha egoísta que não quer ver a própria neta feliz. Rebeca, pare com isso agora, eu disse, me levantando da cadeira. Não, Ana, não vou parar. Vocês duas acham que são melhores que eu, né? A professora aposentada certinha e a filhinha obediente. Mas vocês não sabem o que é luta de verdade.
Vocês não sabem o que é ter que escolher entre pagar o aluguel e comprar comida. Rebeca, você trabalha. Mamãe disse cansada. Ganha bem no salão. Não precisa passar por isso. Ganho bem? Ganho bem? Você acha que R$ 1.800 é ganhar bem? Você acha que isso paga aluguel, comida, escola particular da Sofia, plano de saúde? R$ 1.800. Eu fiz as contas rapidamente. Aluguel em apartamento de 2 quartos no bairro onde ela morava. R$ 1.200. Sobrava 600 para todo o resto. Realmente era apertado. Mas mamãe recebia 2.500 de aposentadoria e vivia com dignidade. A diferença é que mamãe não tinha gastos supérfluos. Então mude para um lugar mais barato, eu sugeri. Ou procure um segundo trabalho. Ou aceite a oferta de emprego que a madrinha Carmen ofereceu na loja dela. Mudar para um lugar mais barato? Você quer que eu leve Sofia para morar na periferia? Que ela estude em escola pública? Que ela cresça no meio daquela gente? O preconceito na voz dela me deu nojo. Nós próprias estudamos em escola pública. Mamãe era professora de escola pública. Daquela gente incluía a maioria dos nossos vizinhos, amigos, pessoas que amávamos. Não tem nada de errado com escola pública, mamãe disse. E pela primeira vez ouvi uma dureza na voz dela. Foi onde vocês duas estudaram. Foi onde eu trabalhei por 30 anos. Foi onde formei centenas de crianças que hoje são adultos bem-sucedidos. Ah, para com isso, mãe. Você sabe que não é a mesma coisa. As escolas de hoje são uma bagunça. Drogas, violência, gravidez na adolescência. Eu não vou expor Sofia a isso. Então trabalhe mais, eu disse, sem conseguir conter a irritação. Pare de aparecer aqui todo mês pedindo dinheiro e vá atrás das suas responsabilidades. Rebeca se virou para mim com os olhos faiscando. Você tem coragem de falar isso para mim? Você que vive sugando a mamãe também? Eu não sugo ninguém, respondi indignada. Eu pago minha parte nas contas quando fico aqui. Trago comida, ajudo com os remédios, faço as compras. Ah, que bonito. Você ajuda com R$ 50 de remédio e acha que é exemplo de filha. Rebeca, chega, mamãe disse se levantando. Não vou aceitar que vocês briguem na minha casa. Ana, você não precisa se justificar. Rebeca, você precisa sair. Eu preciso sair? Eu preciso sair da casa da minha própria mãe porque pedi ajuda? Você não pediu ajuda, eu disse, também me levantando. Você exigiu R$ 3.000 como se fosse seu direito, como se a mamãe fosse sua funcionária. Cala a boca, Ana. Você não entende nada. Entendo sim. Entendo que você vem aqui todo mês com uma desculpa diferente. Entendo que a mamãe tem cancelado coisas que precisa para te ajudar. Entendo que você está abusando da bondade dela. Abusando? Abusando de quê? Ela é minha mãe. É obrigação dela me ajudar. Não é não, mamãe disse, e sua voz estava mais firme do que eu tinha ouvido em anos. Não é minha obrigação. Você é adulta, Rebeca. Tem 33 anos. Eu te ajudo porque quero, porque te amo. Mas não é obrigação. Rebeca ficou em silêncio por alguns segundos, respirando pesadamente. Eu podia ver as engrenagens da mente dela funcionando, procurando outro ângulo, outra forma de conseguir o que queria. Está bem, ela disse, e sua voz ficou mais suave, quase chorosa. Está bem, mãe, eu entendo. Você tem suas dificuldades também. Eu não deveria ter insistido. Mamãe relaxou ligeiramente. Eu não. Mas me responde uma coisa. Rebeca continuou, se aproximando da mamãe. Você me ama? Claro que te amo, filha. Você sabe que sim. Então, por que é tão difícil me ajudar? Por que você prefere ver sua neta passando necessidade a me emprestar um dinheiro que você nem vai sentir falta? Ali estava. A manipulação emocional que eu já tinha visto tantas vezes. Rebeca era mestra nisso. Fazer parecer que negar o pedido dela era negar amor. Rebeca, não é sobre amor, mamãe disse pacientemente. É sobre limites, sobre responsabilidade, sobre você aprender a... Limites? Rebeca gritou, voltando a ficar furiosa. Você está falando de limites comigo? Sua filha? Sim, estou falando de limites,
Porque você não tem nenhum. A frase saiu da boca da mamãe com uma firmeza que me surpreendeu. Rebeca também ficou surpresa. Por um momento, ela parecia não saber o que dizer. Você está diferente, ela disse, estreitando os olhos. Alguém está colocando coisa na sua cabeça. É a Ana, não é? Ela está te envenenando contra mim. Ana não está me envenenando contra ninguém. Mamãe respondeu. Eu é que estou cansada de ser tratada como banco. Estou cansada de me sacrificar para cobrir seus gastos supérfluos. Estou cansada de você aparecer aqui só quando precisa de dinheiro. Gastos supérfluos? Gastos supérfluos? Você acha que dar uma vida digna para sua neta é gasto supérfluo? Vida digna não custa R$ 3.000 por mês, Rebeca. Vida digna é ter comida, educação, carinho, limites. Não é ter roupas de marca e estudar em escola particular para impressionar os outros. Rebeca ficou calada por um momento, processando. Quando falou novamente, sua voz estava perigosamente baixa. Você está me chamando de mamãe? Não estou te chamando de mamãe. Estou dizendo que você está confundindo necessidade com desejo. E que está me usando para cobrir essa confusão. Usar você? Usar você? Você é minha mãe. Eu não estou usando você. Estou pedindo ajuda. Pedir ajuda é diferente de exigir ajuda. Pedir ajuda é aceitar não quando a resposta é não. Rebeca começou a andar de um lado para o outro na cozinha, como um animal enjaulado. Eu podia ver a raiva crescendo nela, e comecei a ficar com medo. Rebeca sempre teve pavio curto, mas nunca a tinha visto assim. Sabe de uma coisa, mãe? Você está certa. Eu não deveria ter vindo aqui. Não deveria ter esperado nada de você. Rebeca, não é isso que... Não. Deixa eu terminar. Eu vou embora. Vou criar minha filha sozinha, como sempre fiz. Vocês duas podem ficar aqui na sua vidinha pequena, felizes da vida. Eu não vou mais incomodar. Ela pegou a bolsa e se dirigiu para a porta. Mamãe se levantou também, com o rosto preocupado. Rebeca, não precisa ser assim. Você sempre pode vir aqui, pode conversar comigo. Só não posso mais. Só não pode mais me ajudar, né? Entendi a mensagem. Não é isso, filha. Eu só não posso mais me sacrificar para cobrir seus excessos. Mas minha casa sempre será sua casa. Meu coração sempre será seu coração. Rebeca parou na porta e se virou. Por um momento eu pensei que ela tinha se acalmado, que talvez tivesse entendido o que mamãe estava tentando dizer. Sabe o que você é, mãe? Ela disse devagar. Você é uma velha mesquinha e egoísta. Uma mulher que teve a vida toda para juntar dinheiro e agora não quer gastar, nem para ver a própria neta feliz. Rebeca! Eu gritei chocada. Você é uma fracassada, ela continuou, ignorando minha interrupção. Uma professora fracassada que nunca conseguiu dar uma vida melhor para as próprias filhas. E agora está com inveja de mim porque eu quero mais para a Sofia do que você quis para nós. Mamãe estava pálida, mas mantinha a postura ereta. Eu podia ver as lágrimas se formando nos olhos dela, mas ela não chorava. Eu não estou com inveja de você, Rebeca, ela disse, com a voz tremendo ligeiramente. Estou com pena. Pena? Pena de mim? Pena de você não conseguir ver o que tem. Pena de você não conseguir valorizar a família que tem. Pena de você estar ensinando para Sofia que amor é pedir dinheiro e que família é obrigação. Não fale da minha filha. Sofia é minha neta. Tenho direito de falar dela. E estou preocupada com o exemplo que ela está recebendo. Que exemplo? O exemplo de que é normal humilhar a família para conseguir o que quer. O exemplo de que chantagem emocional é ferramenta de relacionamento. O exemplo de que não é preciso trabalhar duro se você souber manipular as pessoas certas. Rebeca ficou em silêncio por alguns segundos, respirando pesadamente. Quando falou, sua voz estava rouca de raiva. Você não tem direito de falar isso comigo. Você não sabe o que eu passo. Você não sabe o sacrifício que é criar uma filha sozinha. Eu criei 2 filhas sozinha. Mamãe respondeu calmamente. E nunca humilhei minha mãe para conseguir dinheiro. Sua mãe morreu quando você era criança. Você não teve a oportunidade. Tive outras oportunidades. Podia ter humilhado minhas irmãs,
meus cunhados, meus chefes. Podia ter usado vocês duas como desculpa para conseguir favores. Nunca fiz isso. Porque você é santa, né? A Santa Carmen, que nunca fez nada errado na vida. Não sou santa, Rebeca. Sou uma mulher que aprendeu que dignidade não se negocia. E que amor não se compra. Amor não se compra? Amor não se compra? Então por que você está me negando ajuda? Por que te ajudar com 3.000 reais para gastos supérfluos não é amor? É condescendência. É te tratar como criança mimada. Criança mimada? Criança mimada? A voz de Rebeca estava ficando histérica. Ela se aproximou da mamãe com o rosto vermelho de raiva. Eu vou te mostrar quem é criança mimada. E então aconteceu. Rebeca juntou saliva na boca e cuspiu. No rosto da nossa mãe. O tempo parou. Mamãe ficou completamente imóvel, com a saliva escorrendo pela bochecha esquerda. Os olhos dela estavam arregalados, não de susto, mas de incompreensão. Como se seu cérebro não conseguisse processar o que tinha acabado de acontecer. Eu não consegui me mover por alguns segundos. Era como se todo o ar tivesse sido sugado da cozinha. Como se a realidade tivesse se partido em duas. E eu estivesse observando uma cena de filme ruim. Rebeca também parecia em choque com o que tinha feito. Ela deu um passo para trás, com a boca entreaberta, como se as palavras estivessem presas na garganta. Mãe, Ela começou. Saia, eu disse, e minha voz parecia vir de muito longe. Saia da nossa casa agora. Ana, eu não queria. Saia! Eu gritei, me levantando tão rapidamente que a cadeira caiu para trás. Saia agora! Rebeca olhou para mim, depois para a mamãe, que continuava imóvel. Ela abriu a boca como se fosse dizer alguma coisa, mas nada saiu. Então pegou a bolsa e saiu correndo. Eu peguei um pano de prato e fui até a mamãe. Com cuidado, limpei o rosto dela. Ela se deixou limpar, como uma criança, sem dizer nada. Mamãe, eu disse, segurando o rosto dela entre as mãos. Olha para mim. Ela me olhou e vi que estava chorando. Não chorando de tristeza, mas de alívio. Como se finalmente tivesse entendido alguma coisa que há muito tempo tentava compreender. Ela cuspiu em mim. Ela disse, como se estivesse constatando um fato curioso. Cuspiu. Minha filha cuspiu em mim. Cuspiu. Por 3.000 reais. Por 3.000 reais. Ela respirou fundo e se sentou na cadeira. Eu me sentei ao lado dela e peguei sua mão. Você está bem? Perguntei. Estou, ela disse, e parecia surpresa com a própria resposta. Eu estou bem, estou aliviada. Aliviada? Aliviada porque finalmente entendi o que estava acontecendo. Finalmente parei de fazer de conta que não via. Nos dias que se seguiram, mamãe mudou. Não de forma dramática, mas de forma definitiva. Ela mudou as senhas do banco, cancelou o cartão de crédito adicional que Rebeca tinha. Abriu uma nova conta corrente, procurou um advogado. Eu fiquei ao lado dela em cada passo. Fomos ao banco juntas. Fomos ao advogado juntas. E foi lá que descobrimos a extensão do problema. Rebeca tinha falsificado a assinatura da mamãe em 2 cheques, 3 meses atrás. 400 reais cada um. Tinha usado o CPF da mamãe para fazer compras online em 2 lojas diferentes. 1.200 reais no total. Tinha contado histórias diferentes para conseguir dinheiro. Para a mamãe, dizia que era para remédio da Sofia. Para a tia Rosa, dizia que era para a dentista da mamãe. Isso é estelionato, o advogado disse. A senhora pode registrar um boletim de ocorrência. Mamãe ficou quieta por um longo tempo, olhando para os documentos na mesa. Ela é minha filha, ela disse finalmente. Eu entendo, dona Carmen, mas às vezes proteger a família significa protegê-la de si mesma. Mamãe não registrou o boletim, mas deixou claro que, se acontecesse novamente, ela faria. Rebeca voltou 1 semana depois. Chegou com Sofia, que parecia constrangida e confusa. Trouxe flores, margaridas baratas do mercado e um discurso pronto. Mãe, eu vim pedir desculpas. Eu estava estressada, sem dormir direito, preocupada com as contas. Não era eu falando. Você me conhece. Sabe que eu te amo.
Mamãe ouviu em silêncio. Sofia me cumprimentou com um aceno tímido, e eu senti uma dor no peito. Não era culpa da menina estar no meio daquela situação. Eu te perdoo, Rebeca, mamãe disse, mas as coisas vão mudar. Mudar como? Não vou mais te emprestar dinheiro. Não vou mais cobrir seus gastos. Se você quiser vir aqui, será sempre bem-vinda, mas como filha, não como credora. Mãe, mas eu preciso de ajuda. Você sabe que eu preciso. Ah, você precisa de ajuda para aprender a viver dentro das suas possibilidades. Para isso, eu sugiro que procure um psicólogo. Um psicólogo? Você acha que eu sou louca? Acho que você está confundindo amor com dinheiro. E isso não é loucura. É um problema que tem solução. Rebeca tentou argumentar, chorar, fazer promessas. Tentou usar Sofia como escudo, dizendo que a menina ia sofrer, que ia passar necessidade. Mamãe manteve a posição. Sofia sempre será bem-vinda aqui. Pode vir almoçar, dormir, brincar, mas você precisa parar de usar ela para conseguir dinheiro. Eu não uso minha filha. Usa sim. Toda vez que diz que é para ela, você está usando ela. Sofia não precisa de roupas de R$ 3.000. Sofia precisa de estabilidade, de limites, de uma mãe que não humilhe a avó por dinheiro. Foi nesse momento que eu me levantei e falei tudo o que tinha guardado por anos. Rebeca, você precisa parar. Você não é vítima. Você é adulta, é mãe, é responsável pelas suas escolhas. Mamãe não é sua fonte de renda. Mamãe não é sua funcionária. Mamãe é uma mulher de 62 anos que merece paz. Você não entende. Eu entendo perfeitamente. Você criou um sistema onde aparece aqui todo mês com uma desculpa nova para conseguir dinheiro. Você usa a Sofia como moeda de troca. Você faz chantagem emocional. E quando não consegue o que quer, você agride. Eu não agride ninguém. Você cuspiu no rosto da nossa mãe por causa de R$ 3.000. Se isso não é agressão, eu não sei o que é. Rebeca tentou se justificar, dizer que tinha sido um momento de descontrole, que estava arrependida, que nunca mais aconteceria. Mas o estrago estava feito. Não só o estrago da cusparada, mas o estrago de anos de manipulação, de chantagem, de abuso disfarçado de amor. Sofia, coitada, começou a chorar. Ela não entendia por que as adultas estavam brigando, por que a mãe dela estava sendo má com a vovó, porque tudo estava diferente. Vovó, eu te amo, ela disse se aproximando da mamãe. Eu não quero roupas caras. Eu só quero que vocês parem de brigar. Mamãe abraçou a neta e chorou. Não de tristeza, mas de alívio por ver que Sofia não estava contaminada pela mentalidade da mãe. Eu também te amo, minha netinha. E vocês não vão parar de se ver. Mas as coisas vão ser diferentes agora. Rebeca saiu naquele dia sem conseguir o que queria, mas voltou 2 semanas depois. E na semana seguinte, sempre com uma nova estratégia, uma nova abordagem. Tentou fazer mamãe se sentir culpada. Tentou me convencer a falar com ela. Tentou usar outras pessoas da família como intermediárias. Carmen está ficando muito dura, ela disse para a tia Rosa. Acho que está com problemas na cabeça. Talvez seja início de demência. Tia Rosa veio conversar comigo, preocupada. Expliquei a situação toda. Mostrei os documentos do advogado, contei sobre a cusparada. Tia Rosa ficou chocada. Rebeca sempre foi difícil, ela disse. Mas eu não imaginava que tinha chegado a esse ponto. Chegou, e se a gente não colocar limite agora, vai piorar. Você tem razão, Carmen está certa em se proteger. Mas Rebeca não desistiu facilmente. Ela tentou convencer outros parentes de que mamãe estava sendo influenciada por mim, que eu estava envenenando ela contra a própria filha. Tentou fazer reunião de família para resolver a situação. Ana está manipulando a mamãe, ela disse para o primo João. Está fazendo lavagem cerebral nela para ficar com a herança toda. Herança. Como se a aposentadoria de R$ 2.500 da mamãe fosse um tesouro pelo qual valesse a pena brigar. Como se eu, que tinha meu próprio trabalho e minha própria vida, estivesse interessada em herança. Mas as pessoas que realmente conheciam nossa família não acreditaram.
Elas sabiam como Rebeca era, sabiam como mamãe era, e sabiam como eu era. Rebeca sempre foi assim, a vizinha Dona Maria disse quando ela tentou conversar com ela. Sempre aparecia aqui pedindo dinheiro emprestado. Sua mãe é uma santa por ter aguentado tanto tempo. Durante esse período, algo interessante aconteceu. Mamãe floresceu. Sem a pressão constante de ter que dar dinheiro para Rebeca, sem a ansiedade de saber que todo fim de mês seria a mesma história, ela relaxou. Voltou a sorrir mais. Voltou a fazer planos. Estou pensando em fazer aquele curso de artesanato, ela me disse um dia. Sempre quis aprender a fazer aquelas peças de crochê mais elaboradas. Por que nunca fez? Porque sempre aparecia alguma emergência da Rebeca. Sempre tinha que guardar dinheiro para ajudar ela. Ela se inscreveu no curso. Comprou os materiais. Fez amizade com outras senhoras da idade dela. Começou a sair mais, a rir mais, a viver mais. É estranho, ela me disse. Eu me sinto culpada por estar bem. Por quê? Porque minha filha está passando dificuldade e eu estou aqui fazendo crochê. Mamãe, Rebeca está passando dificuldade porque ela escolhe passar dificuldade. Ela ganha bem, mora num lugar caro, gasta mais do que pode. Essas são escolhas dela. Mas ela é minha filha. E você é minha mãe. E a mãe da Sofia. E você merece ser feliz. Levou alguns meses, mas mamãe finalmente internalizou isso. Ela merecia ser feliz. Ela merecia paz. Ela merecia não ser maltratada pela própria filha. Rebeca continuou tentando. Apareceu uma vez chorando, dizendo que ia ser despejada. Outra vez dizendo que Sofia estava doente e precisava de exames. Sempre com histórias dramáticas, sempre com prazos urgentes. Mamãe desenvolveu uma resposta padrão. Sinto muito que vocês estejam passando por isso. Se precisarem de um lugar para ficar, podem vir aqui. Se Sofia estiver doente, posso levar ela no posto de saúde. Mas dinheiro eu não tenho para emprestar. Você tem sim! Rebeca gritava. Você está sendo manipulada pela Ana. Ana não me manipula. Mamãe respondia, calmamente. Ana me ajuda a ver as coisas com clareza. Foi numa dessas visitas que Rebeca mostrou sua verdadeira face. Ela tinha vindo com uma história sobre o carro quebrado. Precisava de R$ 1.500 para o conserto, senão não conseguiria trabalhar. Mãe, é a última vez que peço. Depois disso, nunca mais vou pedir nada. Rebeca, você disse isso da última vez, e da vez anterior, e da anterior. Mas dessa vez é sério. Você pode pegar ônibus para trabalhar, ou carona com alguma colega, ou pedir para seu chefe te adiantar o salário. Você não entende! Eu não posso chegar no trabalho de ônibus. Vai passar impressão errada. Impressão errada para quem? Para as clientes, para as outras meninas. Eu tenho uma reputação a manter. E ali estava. A verdade. Não era sobre necessidade. Era sobre aparência. Era sobre manter um padrão de vida que ela não podia sustentar, mas que não queria abrir mão. Rebeca, se sua reputação depende de ter carro, talvez você precise repensar suas prioridades. Minhas prioridades? Minhas prioridades são dar uma vida boa para minha filha. Vida boa não é ter carro. Vida boa é ter uma mãe que não humilha a avó por dinheiro. Rebeca explodiu. Começou a gritar, a xingar, a dizer que mamãe era uma velha amarga que não queria ver ninguém feliz. Disse que eu era uma fracassada que tinha inveja dela. Disse que Sofia ia crescer odiando a avó por não ter ajudado a família. Sofia vai crescer sabendo que amor não se compra, mamãe respondeu. E que família não é obrigação financeira. Família não é obrigação financeira? Então por que você pagou minha escola? Por que comprou minha roupa? Por que me deu comida? Porque você era criança. Agora você é adulta. Adulta que tem uma filha para criar. Então crie sua filha. Com seus recursos, com sua responsabilidade. Pare de terceirizar a maternidade para mim. Aquilo foi o estopim. Rebeca partiu para cima da mamãe, gritando que ela era uma péssima mãe, uma péssima avó, uma pessoa egoísta e mesquinha.
Eu tive que me colocar fisicamente entre elas. Chega, Rebeca! Sai daqui agora! Não vou sair. Esta é a casa da minha mãe. E sua mãe está pedindo para você sair. Ela não está pedindo. Você que está expulsando! Rebeca! Mamãe disse com uma firmeza que me impressionou. Eu estou pedindo para você sair. E não volte enquanto não conseguir me tratar com respeito. Respeito? Você quer que eu te trate com respeito depois de ter me humilhado na frente de todo mundo? Eu não te humilhei. Eu apenas disse não. Não para sua própria filha. Não para sua própria neta. Não para gastos desnecessários. Não para chantagem emocional. Não para abuso. Abuso? Você acha que eu estou abusando de você? Acho que você está me usando. E isso é abuso, sim. Rebeca saiu furiosa naquele dia, dizendo que nunca mais voltaria, que mamãe ia se arrepender, que ia morrer sozinha e abandonada. Foram palavras duras, que doeram em mamãe, mas que não a fizeram mudar de ideia. Será que fiz a coisa certa? Ela me perguntou naquela noite. Fez. Você finalmente se protegeu. Mas e se ela realmente não voltar? E se eu perder minha filha e minha neta? Mamãe, você não pode viver refém de chantagem. Se Rebeca te ama de verdade, ela vai voltar quando aprender a te respeitar. Se ela só te usa, então é melhor que não volte mesmo. Levou 3 meses. 3 meses de silêncio total. Mamãe sofreu, claro. Sentia falta da neta, se preocupava com as duas. Mas não cedeu. E então, numa tarde de terça-feira, Rebeca apareceu. Sozinha, sem Sofia. Estava diferente. Mais magra, com o cabelo mal cuidado, roupas simples. Parecia humilde. Oi, mãe. Oi, filha. Posso entrar? Pode. Ela se sentou na sala, olhando para as mãos. Ficou em silêncio por um longo tempo. Eu perdi o emprego, ela disse finalmente. Mamãe não respondeu, apenas esperou. Faltas demais. Sempre tinha alguma emergência, algum problema. O chefe perdeu a paciência. Silêncio. Sofia está morando com a avó paterna, temporariamente, até eu me organizar. Mais silêncio. Estou morando num quarto alugado, R$ 500 por mês, pequeno mas limpo. Mamãe continuava ouvindo. Consegui um trabalho numa lanchonete, meio período. Não paga muito, mas é o que tem. E como você está se sentindo? Mamãe perguntou, suavemente. Mal. Muito mal. Mas aliviada também. Aliviada? Aliviada porque não preciso mais manter aparência. Não preciso mais fingir que tenho dinheiro que não tenho. Não preciso mais inventar emergência atrás de emergência. Rebeca começou a chorar. Não aquele choro manipulativo que eu já tinha visto tantas vezes, mas um choro de verdade. De arrependimento, de dor, de reconhecimento. Eu fiz muita coisa errada, mãe. Eu te tratei mal. Eu abusei da sua bondade. Eu cuspi no seu rosto. Mamãe se levantou e foi até ela. Sentou ao lado e pegou sua mão. Eu sei, filha. Você pode me perdoar? Eu já te perdoei. Mas perdoar não significa voltar ao que era antes. Eu sei. Eu não quero voltar ao que era antes. Eu quero construir alguma coisa nova. Alguma coisa melhor. E como você pretende fazer isso? Primeiro quero pedir desculpas. De verdade. Sem desculpas, sem justificativas. Eu errei. Eu te magoei. Eu sinto muito. Aceito suas desculpas. Segundo, quero que você saiba que eu não vou mais pedir dinheiro. Nunca mais. Nem R$ 1. Eu vou viver com o que ganho, dentro das minhas possibilidades. E se você precisar de ajuda de verdade? Se for uma emergência de saúde ou alguma coisa realmente grave, eu posso conversar com você. Mas não vou mais confundir desejo com necessidade. E a Sofia? Sofia está bem, está na escola, está feliz. Ela entende que a mamãe precisava se organizar e ela quer ver a vovó. Eu também quero ver ela. Posso trazer ela no fim de semana? Pode, mas quero deixar claro. Sofia será sempre bem-vinda aqui. Você também, mas as regras mudaram. Eu sei. E eu concordo. Foi o início de uma nova fase. Rebeca cumpriu a palavra. Não pediu dinheiro.
Visitava a mamãe uma vez por semana, sempre com Sofia. Conversavam sobre coisas normais: trabalho, escola, receitas, televisão. Rebeca ajudava com pequenas tarefas da casa, trazia alguns doces que ganhava na lanchonete, brincava com Sofia no quintal. Levou mais alguns meses para a confiança se reconstruir. Mamãe ficava tensa toda vez que Rebeca chegava, esperando o pedido de dinheiro que não vinha. Rebeca fazia questão de falar sobre suas dificuldades financeiras sem pedir ajuda, como se quisesse provar que tinha mudado. "O dinheiro está apertado este mês", ela dizia. "Mas estou conseguindo me virar. Aprendi a cozinhar uns pratos mais baratos, e Sofia está me ajudando a economizar." "Como assim?" "Ela mesma disse que não precisa de tênis novo agora, que pode esperar até eu juntar o dinheiro. É uma menina muito madura." E era verdade. Sofia tinha crescido durante aqueles meses de crise. Tinha aprendido que nem tudo o que queremos podemos ter na hora que queremos. Tinha aprendido que trabalho duro é necessário. Tinha aprendido que família não é sobre dinheiro. "Vovó", ela me disse num domingo que estávamos fazendo biscoitos juntas, "a mamãe está diferente." "Diferente como?" "Mais calma, menos nervosa. Antes ela ficava sempre preocupada com conta, com dinheiro, com um monte de coisa. Agora ela parece mais feliz." "E você? Como está se sentindo?" "Bem, é diferente morar com a vovó Lúcia durante a semana, mas eu entendo que é temporário. E nos fins de semana eu fico com a mamãe, ou venho aqui. É bom." "Você sente falta de alguma coisa?" "Sinto falta do meu quarto antigo e da escola particular. Mas a escola nova não é ruim, e eu fiz amigas novas." Sofia estava aprendendo que mudanças não são necessariamente ruins, que às vezes precisamos recomeçar para construir alguma coisa melhor. O ponto de virada veio 6 meses depois do dia da cusparada. Rebeca tinha conseguido um emprego melhor. Recepcionista numa clínica médica, período integral, salário decente. Conseguiu alugar um apartamento pequeno, mas confortável, e Sofia voltou a morar com ela. "Mãe", ela disse numa visita, "eu quero te dar uma coisa." Ela tirou da bolsa um envelope. "O que é isso?" "São R$ 200, dos 800 que peguei emprestado do último exame da Sofia. Sei que você disse que não precisava devolver, mas eu quero devolver. Aos poucos, mas quero devolver tudo." Mamãe ficou emocionada. Não pelo dinheiro. R$ 200 não eram nada para ela naquele momento, mas pelo gesto, pela mudança real que aquilo representava. "Você não precisa me devolver, filha." "Preciso sim, para mim. Quero saber que consegui consertar pelo menos uma parte do que quebrei." "Você já consertou a parte mais importante." "Que parte?" "Nossa relação, nosso respeito, nossa confiança." Rebeca chorou novamente, mas era um choro de alívio, de gratidão, de amor verdadeiro. "Eu quase estraguei tudo, né?" "Quase. Mas não estragou, porque no final você escolheu o que era certo." "Como você conseguiu ser tão forte? Como conseguiu dizer não para mim, sabendo que eu ia ficar brava?" "Porque Ana me ajudou a entender uma coisa importante, que dizer sim para tudo não é amor. Às vezes, amor é dizer não." Hoje, 2 anos depois da cusparada, nossa família está melhor do que nunca. Rebeca trabalha, sustenta a casa dela com dignidade, visita a mamãe por prazer, não por necessidade. Sofia está crescendo com valores sólidos, entendendo que amor não se compra e que família é sobre apoio emocional, não financeiro. Mamãe floresceu. Aos 64 anos, ela está mais ativa do que nunca. Faz artesanato, vendeu algumas peças, fez amizades novas. Viajou pela primeira vez em anos. Fomos as 3 para a praia. Uma viagem simples, mas cheia de alegria. E eu? Eu aprendi que às vezes proteger quem amamos significa protegê-los até de nós mesmos. Aprendi que amor verdadeiro inclui limites. Aprendi que família não é sobre dar tudo que os outros pedem, mas sobre construir relacionamentos saudáveis e respeitosos. A cusparada foi o fim de um ciclo doloroso. Foi o momento em que paramos de fingir que abuso financeiro é normal. Foi o momento em que mamãe se deu conta do próprio valor.
Foi o momento em que eu me posicionei como filha e como pessoa. Não foi fácil. Houve lágrimas, brigas, mágoas. Houve momentos em que pensamos que a família tinha se quebrado para sempre. Mas no final, descobrimos que quebrar às vezes é necessário para reconstruir melhor. Hoje, quando nos reunimos para o almoço de domingo, não há tensão no ar. Não há medo de pedidos descabidos, de chantagem emocional, de manipulação. Há apenas uma família que aprendeu a se amar de forma saudável. E quando vejo Sofia brincando no quintal com mamãe, quando vejo Rebeca ajudando na cozinha sem segundas intenções, quando vejo mamãe sorrindo de verdade, eu sei que fizemos a escolha certa. Demorei 30 anos para aprender que dar tudo não significa amar muito. Às vezes significa amar errado. E que estabelecer limites não é crueldade. É a maior prova de amor que podemos dar a alguém. Se você está passando por algo parecido, se tem alguém na família que confunde amor com obrigação financeira, se está sendo manipulado emocionalmente por quem deveria te proteger, saiba que você não está sozinho. E que dizer não faz de você uma pessoa má. Faz de você uma pessoa que se respeita. Às vezes, a cusparada que recebemos na vida serve para nos acordar, para nos mostrar que chegamos no limite, para nos ensinar que amor sem respeito não é amor, é submissão. E que todos nós merecemos relacionamentos baseados em carinho verdadeiro, não em chantagem emocional. Me conta nos comentários. Você já passou por alguma situação onde teve que escolher entre manter a paz e se proteger? Como foi tomar essa decisão? Sua experiência pode ajudar alguém que está vivendo algo parecido agora. Porque às vezes, saber que não estamos sozinhos é o primeiro passo para encontrar coragem de mudar o que precisa ser mudado.